O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega a Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a 3ª edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. E por que você acha que acabaram? A gente até conversou sobre isso no podcast com o Samuel, né? Sobre a classe Star. O que você acha? Por que acho que foi questão de modernização mesmo? A World Sailing, ela, né, a Federação Internacional, que era a ISAF, né, agora é o World Sailing, ela segue, assim como os Jogos Olímpicos, a questão de aproximação com o jovem, a coisa de esportivo, plástico, bonito, né? Então o Star foi visto, vamos dizer assim, como um barco lento, um barco regatas longas e tal, que era aquela tradição, sabe? A vela tradicional mesmo. Aquela vela mais... Eu não vou chamar de antiga, né? Que parece que é uma coisa... Vintage. Mas o Star, assim, até hoje ele é um barco super moderno, de concepções bem interessantes, muito técnico, né? Quem veleja de Star eram as pessoas que iam para a America's Cup. Então, assim, era uma formação muito boa. Foi pena que justamente nos Jogos do Rio 2016 foi que a Federação Internacional escolheu tirar o Star, onde nós tínhamos os 2 melhores velejadores do mundo, o Torben e o Robert, para disputar a vaga, e a Federação Internacional resolveu... Foi panelinha isso aí. Hein? Então, Luiz, o maior recordista de medalhas olímpicas, então, é o Valtinho, né? Ele participou aí de praticamente todas as Olimpíadas, né? Desde qual Olimpíada você está Atenas. participando? Desde Atenas e vem participando até... Eu fiz com uma pessoa, né? A gente tentou a vaga para Sydney, na classe Europa, mas acabou classificando uma outra velejadora. Então, em Sydney eu não fui. Meus primeiros Jogos Olímpicos foram em Atenas. Depois eu fiz Pequim com o Robert e o Bruno. Em Londres eu fui o gerente geral da equipe, com o Cláudio Bicar como chefe de equipe. Então o meu guarda-chuva era através do Comitê Olímpico do Brasil, para dar todo o suporte, né? E aí no Rio 2016 eu fui o gerente geral de competição da vela, representando o comitê. Inclusive a gente tem uma perguntinha para ele aí, né? Surpresa, uma né? Pergunta surpresa, um amigo nosso, seu também. Gravou uma pergunta. Gravou uma pergunta aí, tem como soltar aí, pessoal? E aí, Valtinho, é o Blue, Ricardo Lobato, guru de regras, do canal Regras de Regata do YouTube. Valtinho, conta mais aí o que aconteceu lá na Olimpíada, quais foram as suas maiores dificuldades. Eu soube lá que teve problema com equipamento, material, adesivo, pressão da equipe, pressão da mídia, com a questão da poluição da Baía Guanabara. Conta qual foi o maior desafio dos Jogos Rio 2016. Valeu, Blue. Obrigado aí pela pergunta. Grande Blue. A gente recebeu ele aqui, né? Quem não assistiu, tá aí gravado aí no YouTube. Episódio 01. Foi, né? Foi muito legal. Eu assisti esse episódio. Eu assisti, muito legal. O Blue é um parceirão. A gente foi a algumas Olimpíadas junto. Ele como, a gente chama de Rules Advisor, né? É o especialista em regra que ajuda ali o velejador a se preparar ou quando tem um protesto, né? Bem, é uma ótima pergunta. Rio 2016 foram vários desafios, né? Principalmente na vela, que a gente lida com a natureza. E aí realmente a gente teve 2 situações bem peculiares, né? Que um pouquinho antes dos Jogos entrou uma ressaca, né? Enfim. E é devastador, né? E a ressaca não foi só por conta da ressaca, mas a ressaca ajudou. A gente tinha uma rampa flutuante que a Federação Internacional pediu, além da rampa existente na Marina, pediu uma rampa auxiliar, flutuante ali, que foi construída e tal, e essa rampa quebrou com essa ressaca. Não, ela se despedaçou, né? Isso foi um desafio grande, que foi assim muito próximo do início dos Jogos, né? E teve que reconstruir tudo, a empresa trabalhando de madrugada, né? E eu ali... A mil, né? Um monte de engenheiro, aí calcula tudo de novo. E depois
teve, como o próprio Blue falou, a questão dos adesivos, né? Os barcos são todos adesivados, que se chama Look of the Games, né? Que é a marca dos jogos, né? Certo. Aquela coisa bacana, bonita. O logo, o logo do e jogo. aquele visual, né? Os adesivos com as bandeiras dos países, para a imprensa saber quem é quem. Isso foi um desafio grande, porque o fornecedor teve um probleminha um pouco antes dos jogos, tivemos que mudar de fornecedor e a gente ficou meio que rodando assim 5 dias, noite e dia, para adesivar e entregar tudo. E quando estava terminando essa entrega, terminou a entrega, teve o tal do dia fatídico, que eu não sei se vocês souberam, que entrou uma tempestade. Que isso, rapaz. E que arrasou a classe 470 e parte da classe 49er. E aí, com isso, os velejadores pediram para trocar de vela, né, a vela grande. E, sei lá, 80% dos adesivos eram na vela. Aí eu olhei já não estava fácil, olha, ficou pior poder ainda. até pode, mas veja bem. E aí, cara, eu falei, bem, então, aí o medidor internacional, que é um grego, né, ele falou assim, olha, eu acho que você vai ter que ficar mais uma noite acordado. E aí ele foi me entregando as velas assim e foi rindo, né, falando assim, ó, mais uma aqui. E aquela noite, eu e a parte da minha equipe, a gente trabalhou direto, sem parar, ligando para o fornecedor e aí o motoboy ficava vindo a noite toda, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. Adesivo, né? Adesivo, agora é esse país, agora é aquele, porque ele ia vendo a vela e ia aprovando, ok, esse aqui pode trocar a vela, não, isso aqui não pode. E a gente rodou a noite e ali eu vou dizer assim que eu quase joguei a toalha. Eu já estava assim umas 5 noites, 6 noites sem dormir. Quanto direito. tempo essa campanha, assim, como uma coisa é você na campanha como técnico, né, que já tem, a gente sabe até da Isabel, né, teve aí, falou pra gente que é cansativo, treino todo dia, tudo, Sim. As viagens, como você mencionou, e como gerente geral, como é que é esse trabalho, assim? É bem diferente, assim, eu diria que é quase que um projeto pessoal, né, porque você fica ali com uma equipe gigantesca abaixo, né? Eu acho que os Jogos Olímpicos não tem nada comparável no mundo. São, como lá o pessoal falava, né? São 42 Copas do Mundo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, na mesma cidade. Que ainda depende da natureza, né? No nosso caso, né? Depende da natureza. E foi assim, para mim foi assim, ser técnico é uma coisa, é uma caixinha ali. Ter organizado os Jogos Olímpicos é outra completamente diferente, é uma história que realmente me marcou, eu acho que marcou todos os gerentes, né, de todos os esportes. A gente hoje é muito amigo até hoje, nós temos um grupo, a gente se encontra, troca ideias e impressões, e a maioria segue no esporte, né, porque é uma coisa que marca muito, né, você acaba fazendo muitos contatos com técnicos, com chefes de equipe, com a Federação Internacional, com o próprio COI. E realmente é assim, é um projeto muito bonito, sabe? Jogos Olímpicos é algo impressionante. Esse legado, né? Esse network aí com esse pessoal, né? Sim. Até hoje tem muitos contatos no mundo todo e também os chefes de equipe que vieram ao Rio, né? Descobriram no Brasil um outro Brasil que eles não conheciam. Mais moderno, recebe os Jogos Olímpicos. Tinha realmente algumas pessoas que estavam muito curiosas para saber o que eles iam ver aqui no Brasil, né? E a gente falou, cara, aqui é normal, como qualquer outro lugar. Só que mais bonito. E demos uma sorte incrível, né? Porque a Baía de Guanabara estava incrivelmente limpa, né? Na semana dos Jogos, né? Papai do céu, não sei o que houve ali, mesmo cara. Com a chuva, né? Iluminou ali. Rapaz, o negócio, o Blue falou bem ali, o negócio da água foi meio maçante. Tinha alguns interesses ali por trás também. Né? A imprensa pegou muito imprensa e alguns estrangeiros também queriam que as regatas fossem fora da Baía de Guanabara e tal. Menos técnico. Menos exigente. Chegou a ser cogitado de ser em Búzios, né? Chegou. Mas foi um trabalho muito bom ali do comitê com o governo do estado, que era responsável por dar os testes todos, o INEA, né?
E a água foi melhorando, melhorando, melhorando. E na semana dos jogos encostou, porque teve 2 ou 3 frentes frias, uma delas deu essa ressaca, encostou uma água muito boa no estado do Rio. E essa água entrou, tinha uma maré boa ali, entrou na Baía de Guanabara e na própria Marina da Glória ali, a gente teve um belo dia que a gente viu o fundo. E a galera não acreditou. Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Então, durante os jogos realmente não houve nada. Tinha toda a questão lá dos barcos que limpavam o lixo flutuante e tal. E deu tudo certo nesse sentido. Inclusive assim. tem público na regata, né? Foi transmitida praticamente ao vivo, o Murilo Novaes, né? Sim. O Murilão estava lá com a gente. Foram os primeiros Jogos Olímpicos da vela, primeira na história, que o público estava junto com os velejadores e a premiação, né, a cerimônia de medalha, né, que para o COI é o ápice, é a coisa mais importante, né, o atleta junto com o público. E a galera vibrando ali, tem aquela foto da Martine e da Caena com uma criança no colo do pai atrás, assim, que aquilo ali marcou. E, por exemplo, agora em Tóquio não foi possível fazer isso, né? Porque a gente conseguiu fazer uma arena, que os Jogos Olímpicos têm muita questão assim, de segurança, né? Mas pela geografia do Rio de Janeiro, Praia do Flamengo, Marina da Glória, a gente conseguiu fazer uma arena onde o público estivesse interagindo com o atleta. É muito particular, né? Aquela Isso região ali da Marina da Glória, Praia do Flamengo, você tem quase que uma arquibancada natural para a Baía de Guanabara. E as meninas deram um show também, né? Teve isso. Não, também. aquilo ali foi o último dia, a última regata, aquilo ali foi... Não. Emocionante. Estão dando, né? Estão dando aí, já o segundo ouro aí. Bicampeões. E teve até uma questão interessante quanto a essa questão do Rio de Janeiro, né? Em todas as instalações tem 1 ou 2 pessoas, fotógrafo, até um inglês, uma pessoa bem interessante, que ele vai na instalação e faz o reconhecimento para ver os ângulos, que ele conhece muito de foto e o COI confia muito nele, né? Então a gente saiu de bote da Marina, né, para ele ver a Baía de Guanabara, onde é que vão ser as raias. Cara, depois de, sei lá, 15 minutos andando de bote assim pela Baía de Guanabara, eu falei, não, agora a gente tem que ir lá fora, que tem raia lá fora. Ele falou, cara, pode voltar. Já tá bom. Aqui não tem ângulo ruim. Cara, que cidade é essa? Onde é que vocês vivem? Aí ele falou assim para mim, vocês têm ciência do lugar que vocês vivem? Eu acho que não. Se tivesse, estaria menos poluído. Eu acho que a gente não tem essa ciência. Isso é muita areia pro nosso caminhãozinho. Né? É uma pena, né? Isso foi, é uma pena. Mas nós estamos trabalhando para melhorar. Dizem que tudo é perfeito como é, né? Então a questão é buscar melhoria. Exatamente. Tudo é perfeito como é, mas vamos tentar melhorar. Sempre. Isso me marcou muito nas palavras desse... o diretor de fotografia do COI, que ele falou, cara, eu não preciso ver mais nada. Um cara com eu já visão, vi né? tudo. Vocês têm curvas, vocês têm retas, vocês têm tudo aqui. Eu não sei o que ele viu ali naquela saída, sabe? Aquela saidinha ali da Marina da Glória também é muito bonita, né? Tem o aeroporto, cabeceira.